A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sábado, lição 9, Cristo, o pastor das ovelhas. Hebreus 13 e 20, que diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, finalizando esta semana, na nossa leitura diária, na nossa reflexão semanal, amanhã estaremos estudando acerca do ministério de pastor. E já falamos que esse pastor, ele tanto representa o pastor como trabalho, cuidando das suas ovelhas, da vida pastoril, também representa Deus como pastor da nação de Israel, representa também os líderes da nação de Israel, que são chamados por Deus de pastores, e também esta palavra pastor representa ao Senhor Jesus, que aqui é chamado o grande pastor das ovelhas. Então, quando diz que o Senhor Jesus é o grande pastor, está com letra maiúscula, o grande pastor das ovelhas. E o grande pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus, ele é exemplo para os demais pastores. Existem pastores ainda hoje, biblicamente falando? Sim. Quem são eles? São os líderes espirituais que Deus deu à igreja, baseado em Efésios 4:11. E ele mesmo deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então Deus, Jesus, deu à sua igreja pastores. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo de número 20, vai também falar esta verdade. Olha para os irmãos verem Atos 20 e 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a palavra bispo aqui no grego significa supervisor, aquele que olha, aquele que cuida, aquele que está atento. E o bispo aqui, ele foi chamado para apacentar, ou seja, cuidar, dar todo o suprimento, desempenhar toda a função, toda a tarefa que nós já falamos aqui nessa semana, do pastor cuidando da ovelha, do pastor cuidando dos membros da igreja do Senhor Jesus. Ainda em Hebreus, capítulo de número 13, olha o que diz no versículo de número 7. Hebreus 13 e 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então aqui há uma exortação para que nós nos lembremos dos nossos pastores que nos falaram a palavra de Deus, que nos ensinaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, tê-los como exemplo, olhar para eles e ver os seus pontos positivos e imitá-los, atentando para a sua maneira de viver. E é claro que devemos extrair das boas lições, devemos extrair aquilo que de fato será de edificação para a nossa vida. Em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17 agora, primeiro foi Hebreus 13 e 7, agora Hebreus 13, 17. Obedeceis a vossos pastores, aos vossos guias, vossos líderes espirituais, e sujeitai-vos a eles, ou seja, obedecei a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui o escritor aos Hebreus nos orientando a nós obedecermos nossos pastores, a nós nos sujeitarmos o pastoreio deles, porque eles velam pela nossa alma como que hão de dar conta. Então aqui fala daquele cuidado que o pastor tem de ensinar a verdade, de cuidar dos membros da igreja, de forma que eles cresçam, desenvolvam-se para a glória de Deus. Então Jesus é o grande pastor,
Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 5, que Jesus, ele é o sumo pastor. Mas isso não quer dizer que não existam pastores ainda hoje. Existem pastores que Deus deu à igreja. E o pastor também é ovelha. Quando Pedro diz que o Senhor Jesus é o sumo pastor. E o pastor que é submisso ao sumo pastor é ovelha do Senhor Jesus. Também é cuidado, também é amparado pelo Senhor Jesus. Isso aqui é uma lição muito grande, porque há vamos dizer assim, não vou dizer um fardo, mas há uma grande responsabilidade sobre os pastores, de eles serem líderes, de eles ensinarem, de eles darem um exemplo, de eles cuidarem do rebanho de Deus. Mas é necessário também o pastor ser pastoreado pelo grande sumo pastor, que é o Senhor Jesus, atentando para aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus operou, aquilo que Jesus ensinou, ter o seu coração, deixar ter o seu coração pastoreado pelo sumo pastor. Assim você será fortalecido, você ficará revestido do poder do Senhor Jesus, você estará pronto, você terá ânimo para prosseguir a cuidar do rebanho de Deus, que o Senhor Jesus Cristo te confiou. Então, meus irmãos, Cristo, ele é o grande pastor. Ele é aquele que quer o nosso bem, ele é aquele que quer cuidar de nós, ele é aquele que quer curar as nossas feridas, é aquele que ele quer que nós venhamos a ter uma vida, e não simplesmente uma vida, mas uma vida com abundância, uma vida boa, tanto aqui na terra como também na eternidade. Então, que tanto os membros da igreja, como a liderança da igreja, devem deixar-se ser pastoreados pelo grande e pelo sumo pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que nós passemos pelos vales de sombra e de morte, por situações, por problemas terríveis, nós não vamos temer, nós não vamos padecer. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar, Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, como Ele prometeu, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até semana que vem.